Como é bom estar com você e você que está mandando recados no chat, um beijo grande. Vamos lá, me diga de onde você está assistindo essa transmissão, de que país ou de que estado. Eu quero saber. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, esta é a sua oportunidade. Vai lá, se inscreva. Ative as notificações para que você possa estar sabendo quando eu estou online ou não. Mais do que isso, faça um comentário, curta esse vídeo e envie o link para as pessoas que você acredita que precisam ouvir esta mensagem. Todos os domingos, de manhã, às 10 horas, aqui pelo YouTube, uma mensagem direto do coração de Deus para a sua vida. Me diga uma coisa, você não percebeu que ultimamente nós temos ouvido falar muito a palavra sobrenatural? Claro, principalmente no meio evangélico. Mas o que significa sobrenatural? Sobrenatural significa tudo aquilo que é acima do natural. E o natural, aquilo que é abaixo do sobrenatural. O sobrenatural é o natural acelerado e o natural é o sobrenatural desacelerado. Quando falamos em sobrenatural, nós falamos em imaterial, aquilo que nós não conseguimos tocar com a mão, mas pelas percepções espirituais nós conseguimos sentir e captar que existe alguma coisa irreal, surreal acontecendo ou se movendo naquele lugar ou naquele momento. E eu quero falar hoje, como se mover no sobrenatural? Você já teve experiência sobrenatural? Bom, todos nós sabemos que existem apenas dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Podemos dizer assim, o reino de Deus e o reino de Satanás. Então, se existem dois reinos espirituais, não existe um meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho das trevas. Lembre-se, não existe meio termo com relação a isso. E se você se move no sobrenatural, não sendo filho de Deus, não se movendo por intermédio do Espírito Santo de Deus, você se move a partir de influências malignas e satânicas. Agora, se você se move sendo filho de Deus por intermédio do Espírito de Deus, você se move no sobrenatural divino. E isso nós vamos ver, e mais do que isso, aprender hoje como se mover no sobrenatural a partir do reino de Deus e trazendo o reino dos céus para a terra. Todos nós sabemos. Todos, tanto ímpio quanto cristão, todos nós sabemos que existem realidades paralelas e que existem coisas que ocorrem que fogem totalmente do nosso alcance. Quer um exemplo? Bom, se por acaso acontece a queda de um avião, eu não sei se você já percebeu, mas normalmente ocorre uma sequência de 3. Então, ocorrem 3 quedas de avião. Vamos supor então que um ônibus caiu num barranco ou teve um acidente trágico. Do nada, fazia muito tempo que isso não acontecia. Acredite, a situação só vai parar quando 3 ônibus eles sofreram um acidente ou caíram em um precipício. Por que isso? Bom, o nosso Deus, ele é um Deus trino, a trindade divina. E Satanás é imitador e pai da mentira e ele age com uma trindade profana. E ele tenta roubar o número 3, que é o número da ressurreição, da vida. Ele tenta roubar da parte de Deus e causar tragédias com esse tipo de coisa. Claro que o assunto ele é muito mais profundo, vai muito além do que eu falei, do que você pode imaginar, mas não é o tema do nosso encontro desta manhã. Então, todos sabem que tem coisas que ocorrem que fogem totalmente do nosso controle. Você já ouviu falar em casas fantasmas, lugares fantasmas? Já aconteceu de você estar caminhando na rua e ter um pressentimento de que alguém está atrás de você? Ou você andar dentro de casa e você olha assim e você tem a impressão de que você vê um vulto? O que é isso? Isso é fato ou coisa da tua imaginação? Isso é fato. É um mundo espiritual que você não vê com os olhos, mas ele está ali e ele está presente em todo o momento. E eu desejo do meu coração que você seja influenciado pela atmosfera do reino de Deus nesta manhã e também na sua vida. E que todas as percepções que você tem sejam percepções da parte do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas o que se faz necessário para que se mova no mundo espiritual
O que você precisa para que você possa se mover sobrenaturalmente? Para que coisas possam ser aceleradas na sua vida? Sabe, pessoas que demoram muito tempo para chegar a algum lugar? Certamente elas demoraram esse tempo porque elas dependeram única e exclusivamente da sua força. Única e exclusivamente do seu conhecimento. Isso gerando ansiedade, angústia, dores. E quando nós entregamos todas as nossas dores, angústias, a ansiedade ao Senhor, Ele estabelece os nossos pensamentos. E quando nós conseguimos entrar neste descanso, de fato, divino, e esse descanso não é a ausência de medos, não é a ausência de ruídos externos, é uma condição do seu espírito conectado ao Espírito de Deus. Aí então Deus se move na tua vida, no teu espírito com um sobrenatural. Você está no fogo, não se queima, você atravessa rios e não se afoga. Sim, você pode estar na fornalha da aflição, mas ali você enxerga com seus olhos que você não está sozinho. Oh meu Deus! Quem não quer viver esse tipo de vida? Quem não quer usufruir dessas maravilhas que Deus reservou única e exclusivamente aos seus filhos? Mas como chegar lá? Bom, em primeiro lugar, para podermos viver o sobrenatural, provarmos o sobrenatural da parte de Deus, na verdade, aprendermos a viver uma vida naturalmente sobrenatural. Primeiro ponto que eu quero enfatizar neste momento, você precisa ter uma vida de oração contínua. A vida de oração, ela vai te levar a níveis cada vez maiores, crescentes de santidade, aonde você acaba se despindo da sua velha natureza, do seu velho homem. Sabe aquelas formas de falar? Sabe aquelas pessoas que se reúnem só para falar tragédias e falar coisas dos outros? Isso não convém aos santos. Então, quanto mais você orar e tiver comunhão com Deus, mais parecido com Ele você vai ficar. Então, certos pensamentos, certos comportamentos e até mesmo certas palavras, elas não farão mais parte da sua existência. Por quê? Porque você está muito próximo daquele que te chamou e que, na verdade, tem um grande destino para você. E a nossa reflexão com relação à oração, adivinha onde está? Em Lucas 11, quando os discípulos, eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Algumas pessoas, elas pensam que precisam fazer cursos para aprender a orar. Sim, todo conhecimento, ele não só é válido, quanto é fundamental. Mas o que Deus preza é a sinceridade de coração. Você pode chegar com palavras maravilhosas e não serem palavras sinceras. E você pode chegar diante do Senhor só com pranto, mas com sinceridade de coração. E Ele não rejeita o quebrantado e contrito de espírito. Então não importa como você fala com o Senhor. O que importa é que você fale com Ele. Porque isto é oração. Você sentar e conversar com Ele. E dar o tempo, o expediente para que Ele esteja respondendo a sua oração. E diz o seguinte, em Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Oh, que coração sincero. Eles certamente estavam vendo Jesus, né, com uma vida íntima com Deus, e tudo aquilo que eles queriam é um nível mais alto, um novo padrão espiritual. Tudo aquilo que eles queriam sabe aquele contato, sabe aquela comunhão com Deus? Bom, eu me imagino se eu estivesse nesse lugar. Com certeza eu ia dizer, eu ia pensar, bom, para que eu tenha o relacionamento que este homem, Jesus, está tendo com seu pai, certamente tem alguma chave aí. Eu preciso aprender algo para ativar aquela conexão, aquela ligação direta, sabe? E eles, com muita humildade, eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Quantas vezes tu chegou para o Senhor e disse, Senhor, me ensina a orar. Senhor, eu não sei orar como convém, eu não sei adorar como convém, eu não sei pregar como convém, eu não sei fazer nada na verdade, porque tudo é novo na minha vida, mas me ensina. Então o Espírito Santo, ele vem e ensina a gente, sabe,
meu Deus, aquieta o nosso coração, retira toda a ansiedade e nos dá paz. Aqui no caso, não era o Espírito Santo, era o próprio Jesus que então começou a ensinar eles a orar. Você sabia que quanto mais você ora, quanto mais você está com Deus, menos você quer estar com homens? Sabe aquelas palavras, aquelas pessoas que falam palavras feias? Aquelas pessoas que falam palavras pesadas e que muito rapidamente traçam um julgamento sobre algo ou alguém? Isto não nos convém porque nós sabemos que nós vamos acabar nos tornando similar às pessoas mais próximas com quem nós convivemos. Então que venhamos ter sabedoria na escolha dos nossos relacionamentos e das nossas amizades, obviamente. E Jesus ensinou eles a orar. E claro que eu não vou ler a oração para vocês aqui, mas Jesus ensinou eles naquela oração do Pai Nosso, que na verdade não é apenas uma oração, é um estilo de vida, é perdoar, é não julgar. E quando Jesus disse isso para eles, porque a oração não é algo que você agora se ajoelha ou levanta as mãos ou senta, não importa como está a posição do seu corpo. O que importa é a condição e a posição espiritual que você se encontra naquele momento. É o nível de rendição e de transparência para com Deus naquele momento. E Jesus começou a ensiná-los e como que dizendo, sabe, vocês têm que mudar. Porque quando vocês mudarem, quando vocês forem livres, de fato livres, ali vocês vão provar a verdadeira liberdade. E Jesus estava querendo dizer o seguinte para eles: quando vocês se liberarem das coisas erradas na vida de vocês, vocês mudam e a atmosfera, o ambiente onde vocês estão inseridos, ele acaba mudando também. Então, quanto mais tempo vocês passarem em oração, mais autoridade espiritual que acaba estando sobre o mundo natural, mais autoridade vocês vão conquistando. Mais domínio espiritual que é sobre o natural, vocês vão adquirindo. Vocês vão impactando atmosferas. É como se houvesse um ambiente muito, muito, muito escuro. Vamos dizer que saiu a luz na sua casa e ficou aquilo totalmente escuro, sem ninguém se mover. De repente você localiza uma vela e liga aquela vela. Você ligou a vela, foi você quem ligou, não foi mais ninguém. Mas o que acontece logo a seguir? Todas as pessoas seguem em direção daquela luz, querem estar aonde há luz. Porque aonde existe luz, nós enxergamos mais claramente. Aonde existe luz, nós conseguimos assimilar e raciocinar até mesmo. É muito melhor do que quando não tem luz. E nós sabemos que de todos os sentidos naturais, o que o ser humano mais teme perder ainda é a visão. A audição, claro que faz falta. Tato, olfato, paladar. Mas a visão é a que mais prejudica uma pessoa nas suas emoções quando ela perde. Porque ela perde noção do mundo. E não enxergando somente uma escuridão total, um breu total, as emoções dela ficam impactadas e abaladas. Então, uma vida de oração, uma vida consistente, não é orar hoje ou orar todos os dias que você vai na igreja, não, é uma vida de oração, onde você escolhe perdoar, onde você escolhe liberar, abençoar os seus inimigos, onde você escolhe, apesar de não realizar julgamento sobre nada nem ninguém. Uma vida continuada, concisa de oração, habilita você a mudar a atmosfera espiritual. Veja, a vida de oração te leva à santidade. A santidade, ela afasta de você as trevas, porque você decidiu viver uma vida santa. As trevas, elas vão recuando de perto de você. Então a atmosfera, ela já mudou. Você criou um ambiente para poder receber alguém e não é mais... não são mais as trevas ou demônios ou espíritos malignos, não. É a presença de Deus com os seus anjos. Então, uma vida de oração, uma vida de santidade, vai fazer você viver
o sobrenatural de Deus. Você vai orar, as orações serão respondidas. Por que serão respondidas? Simplesmente porque você está descobrindo o caminho. Se você precisa se deslocar da sua cidade a 300 quilômetros de distância, a primeira vez você pega um aplicativo e você vai. Chega um momento que você vai direto, entendeu? Pega o carro, quando vê, chegou lá. Por quê? Porque a experiência te deu todo um legado e você coloca em prática. A experiência da vida com Deus faz com que você sinta, capte as atmosferas aonde você está. Você entra num comércio, você visita alguém e você é impactado pela presença espiritual do ambiente. E saiba, todos os ambientes possuem uma presença espiritual. E é muito importante você se desenvolver nisso e saber discernir, detectar a atmosfera. Para que não ocorra de você levar para sua casa objetos consagrados e tantas outras coisas. Para que a sua casa seja um ambiente de paz, aquele ambiente que toda família deseja. Então, se nosso primeiro ponto para viver uma vida sobrenatural é uma vida de oração, então eu te digo o seguinte: a partir de hoje, tenha mais tempo com Deus e menos tempo com os homens. Aquilo que você for falar com homens, que diminua bastante. E aquilo que você for falar com Deus, que aumente consideravelmente. Tempo com Deus e minuto com os homens. Anotou essa? Não esquece. Pega papel, pega caneta e anota, porque se eu fosse você, eu não perderia. Quem não quer viver o sobrenatural? Quem não quer orar e as coisas acontecerem? Quem não quer profetizar? Quem não quer estar num lugar e poder discernir se a atmosfera dali é do reino de Deus ou do reino das trevas? Quem não quer olhar para uma pessoa e você poder dizer: eu sinto sobre a sua vida uma operação maligna? E você ora por aquela pessoa e tudo aquilo que estava dando errado na vida daquela pessoa, de repente, toma outro rumo, se alinha e a vida da pessoa é endireitada. Foi para isso que nós fomos chamados, para libertar os cativos, para expulsar demônios e apregoar o evangelho em todo o mundo. Segundo ponto. Primeiro, uma vida de oração consistente. Segundo, uma vida de adoração. Por que adoração? Quando eu tô falando adoração, eu tô falando em músicas que te transportam e te remetem para a presença de Deus. A adoração não é aquilo que você está cantando em si, mas é o que está se movendo no seu interior. Eu já cantei músicas da Cassiane e o meu interior, ele exaltava, ele enaltecia o Senhor. Então você pode cantar qualquer música cristã, qualquer letra cristã. O que importa é a posição, a condição do seu coração naquele momento. A vida de adoração, ela te aproxima de Deus, porque Deus habita entre os louvores. Ninguém adora o que não conhece. Então, primeiro você teve uma vida de oração. Você já conhece Ele, porque você tem relacionamento. Agora você tem uma vida de adoração. Agora você vai, então, adorar o que você conhece. Então, nesse inteirinho, você pode dizer: Senhor, eu te exalto, eu te adoro, quão grande és tu, tu és o meu Deus, nenhum outro Deus há além de ti diante de mim, teu nome é exaltado para todo sempre, tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, tu é a incandescente estrela da manhã, o juiz dos juízes, e você vai exaltando. Todo o meu ser te adora, todo o meu ser te exalta. Se tu vai adorando, daqui a pouco seu corpo começa a se arrepiar, sabe? Daqui a pouco, oh meu Deus, vem uma presença sobre a tua vida. Isso é sobrenatural. O mundo natural não consegue reproduzir isso em você. Isso é sobrenatural. Isso é o Espírito de Deus que veio receber a tua adoração brotando de um coração sincero. É como o vapor que sobe, sabe? E começa a carregar nuvens. E estando as nuvens cheias, elas descem e regam a terra. Oh, meu Deus, uma vida de adoração.
é uma vida de exaltação, é uma vida de honra, é uma vida de submissão, uma vida de adoração, é uma vida de reconhecimento ao grande eu sou. É uma vida onde você sabe que você é filho e ele é pai. Onde você sabe que você é a obra das suas mãos e que se não fosse ele, você não estaria aqui. Você não estaria nem onde você está. Então, uma vida de adoração acaba trazendo sabedoria para você. Uma vida de adoração, trazendo a presença de Deus, começam as revelações, ele começa a falar com você. Sim, ele começa a ministrar ao seu coração. Gente, não há nada que pague isso. Tempo com Deus e minutos com homens. Então, vida de adoração. Nós precisamos aprender a funcionar nos canais espirituais. Se nós sabemos que a oração, se nós sabemos que a adoração, ela libera e ela abre os canais espirituais, gente, por que eu não vou por esse caminho? Por quê? Por quê? Então, vamos escolher esse caminho para ter a presença verdadeira e real do nosso Senhor. Ele criou o céu, a terra, tudo que nela há, como ele não faria algo por você? Se nós, pais, na condição humana, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará juntamente com ele todas as coisas. Então, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que tudo o demais nos será acrescentado. Sabe aonde está o erro das pessoas? Elas querem o sobrenatural, elas querem revelação, elas querem o conhecimento, elas querem os atalhos, elas querem as chaves, né? Elas querem saber como acessar portais. A questão é que as pessoas querem saber isso tudo para o seu prazer. Para a satisfação do seu ego? Sim. Para suprir as necessidades da própria alma. Quando nós devemos desejar saber disso tudo para ter comunhão e relacionamento com o nosso Senhor. Apenas para isso. Para poder estar com Ele. Ali existe a verdadeira segurança, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Não há recompensa material nessa terra que possa se igualar ou suprir ou superar aquilo que nós podemos conquistar na presença de Deus. Porque Ele alinha a nossa vida espiritual, alma e corpo, Ele alinha e ajusta a vida dos nossos filhos, o nosso casamento, a nossa família. Ele é Deus e Ele está interessado em alinhar a tua vida por completo. Então, ore. Segundo ponto, adore. Separe um lugar no privado, só você. Sim, porque eu acho um pouco constrangedor. Você sabe que um casal, quando quer ter intimidade, eles fecham a porta do quarto e ali ficam sozinhos, não é mesmo? Então, é um pouco constrangedor nós liberarmos o mais profundo do nosso ser, externarmos em palavras de oração ou adoração, tendo pessoas ouvindo. Bom, talvez você até consiga. Eu me sinto um pouco constrangida. Então, entra pro teu quarto, aquele lugar, ou esteja na rua caminhando ou correndo, sabe, aonde você está sozinho, você sabe que ali ninguém vai te ouvir, ou se vai ouvir não vai entender nada do que você está falando. Vá naquele lugar e comece a ter intimidade com Deus. Acredite, acredite. Daqui a pouco você vai estar ouvindo coisas que você não sabe de onde vem, não tem nenhum som próximo, e é o próprio Deus falando com você. Daqui a pouco o Senhor te diz, você sente no teu espírito em fazer alguma coisa. E você se perguntar, será que é a minha mente? Bom, depende. Você estava em comunhão com o Espírito de Deus? Estava? Se você estava em comunhão com o Espírito de Deus, eu te digo, com certeza, foi Ele próprio que te deu a direção para estar realizando isso. Gente, não é maravilhoso quando a gente descobre caminhos? Isso é incrível, isso é incrível. Então, Deus é um Deus de milagres. Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. Não pense que você vai reproduzir o sobrenatural vivendo uma vida natural, uma vida sem oração, sem adoração, sem essas chaves que nos conduzem a Deus. E depois tem uma coisa, o nível da tua adoração. Quando eu falo em nível, eu falo em intensidades, né?
a intensidade da tua adoração vai revelar o nível dos milagres. Algumas pessoas conseguem orar e milagres são incríveis, revelações, palavras proféticas são incríveis. Outras não são, se movem, mas não são tão incríveis. Por quê? Por causa do nível de intimidade, o nível de entrega, o nível da adoração. Então, não acredite que você indo no culto aos domingos e tendo mais um encontro com os irmãos durante a semana, ou indo nos cultos de quarta também, não acredite que isso vai te sustentar espiritualmente. Não. Isso é uma questão de sobrevivência espiritual. Mas como filhos, nós não fomos chamados a sobreviver. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então não é apenas uma vida, certo? Vida tem as pessoas que estão em condições melhores emocionais, naturais. Agora, a nossa vida é vida com abundância, é fartura de todas as coisas. Escute só. Quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, ele não está falando acerca do meu espírito apenas. Por quê? Porque quem nos criou foi o Pai. E ele nos criou sendo um espírito que habita num corpo e interage com o mundo natural por intermédio das emoções, o centro das emoções, que é a alma ou a mente. Então, esse Pai, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que nós tenhamos vida e vida em abundância, espiritualmente, emocionalmente e naturalmente. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o teu Deus. E ele quer que você tenha acesso a esta vida em abundância. Então, aquela pessoa que busca a abundância no seu espírito, ela está, digamos assim, vivendo uma vida. Aquela que busca abundância só na sua alma, em suma, nós somos um ser trino. Nossa vida tem que estar alinhada. E Jesus, ele tem que ser tudo na nossa vida. No nosso espírito, na nossa mente, que é o nosso coração, reflete através das emoções, e no nosso mundo natural. Ele tem que ser tudo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Agora, o nosso terceiro e último ponto. Estou lendo as mensagens no chat. Mais uma vez, ó, beijo grande para você. Se você chegou agora, me diga de que país e de que estado você é. É uma alegria poder ler estas mensagens. Agora vamos ver uma coisa. Terceiro ponto. Nós precisamos aprender a edificar uma atmosfera espiritual. Tem uma porção bíblica que fala muito comigo sobre isso. Eu lembro de uma vez, eu estava pregando num culto e eu recebi um bilhetinho. Aquele bilhetinho era um pedido de oração por uma irmã da igreja que estava internada no hospital e que ela estava com problemas no estômago e estava com graves problemas, os médicos não localizavam e os médicos não sabiam mais o que fazer por ela. Olha só. Quando eu fui orar por esta irmã, hoje ela já é falecida, não, ela não faleceu por falta daquele atendimento, não. Hoje ela já é falecida, ela já tinha uma certa idade. Quando eu fui orar, eu não orei pelo estômago. Eu não orei pela parte digestiva. O Senhor me direcionou a orar com relação à pneumonia. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Uma vida sobrenatural é você se submeter a quem está no governo da sua vida. Se submeter ao Espírito Santo de Deus. Quando você se submete e você diz, eis-me aqui, e você é um canal, um veículo nas mãos dele para que Deus se mova na face da terra, sabe? Agora não é mais o que eu quero, nem mesmo na oração. Sim, nem mesmo na oração. Se eu me coloco em oração, é muito importante ouvir o que o Pai está falando para que eu venha replicar até mesmo na oração. E eu fui orar por ela e eu repreendi alguns espíritos e eu declarei a cura da pneumonia. Gente, graças a Deus, eu tinha esquecido o objetivo
a enfermidade dela, onde estava localizada, que foi colocado no papel, e eu continuei o culto encerrou, tudo bem. O que aconteceu? Olhe o que aconteceu. No outro dia, os médicos sem saber o que fazer, eles descobriram pneumonia, trataram e ela foi curada. Você consegue entender o que eu estou falando? O imaterial invadindo o material? Você consegue entender que às vezes você olha, por exemplo, aqui eu tenho uma caixinha de lenço, você olha e você diz uma caixinha, mas o que Deus está dizendo acerca disso? É muito importante a gente ver as coisas na perspectiva de Deus. Se Deus te diz o seguinte, eu quero que tu vá na loja. Bom, se você é mulher e consumista, você acha que Deus está te liberando um valor ali para você gastar e comprar algo para você. Mas será que não é para ir lá, captar a atmosfera, entregar um recado para o proprietário, falar com a gerente, trazer uma palavra de edificação? Talvez algum irmão vai estar lá fazendo uma compra e está numa condição de alma angustiante. Nós não sabemos. E tem uma porção bíblica que eu gosto muito e que fala exatamente sobre essa questão, no sentido de edificar uma atmosfera espiritual, no sentido de perceber. Percebe, não é o que estão te pedindo, entendeu? É o que está por trás. Não é o que estão te falando, é o que está por trás daquilo. Eu, por exemplo, nesse exato momento, eu estou te falando algo, mas existem coisas por trás disso. Bom, meu primeiro objetivo é que vidas sejam alcançadas para Jesus Cristo. Depois, vidas sejam libertas. Toda catividade, ela seja cancelada e que também vidas então sejam curadas. Em suma, é um alinhamento do espírito, da alma e do corpo. O que você está ouvindo são palavras. Mas a minha ministração, ela está sendo muito intencional. Então eu tenho 3 grandes objetivos através desta ministração, aonde o título é Como se mover no sobrenatural. A porção, ela se encontra em Atos capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha só, Pedro e João, eles subiram ao templo para oração na hora 9. E estava ali sentado na porta do templo um homem de nascença, coxo, imagina, uma pessoa sem poder andar. E este homem, ele olhou para Pedro e João e ele pediu uma esmola. As pedras estão clamando, as pessoas estão pedindo socorro, as pessoas estão na sinaleira pedindo dinheiro, as pessoas batem, tocam o interfone, campainha da casa, pedem comida, mas nem sempre é aquilo que elas estão pedindo que elas estão realmente precisando. Aquilo vai resolver a vida delas? Você ajudando daquele jeito vai solucionar os problemas? Então, não use o que eu acabei de falar para não ajudar mais ninguém, porque você não vai solucionar os problemas. Ajude, seja generoso, o quanto você puder. Eclesiastes 11 diz, reparte com 7, ainda com 8, porque tu não sabe qual o mal que sobrevirá sobre a terra. Seja generoso com todo mundo, mas não se omita com relação a levar o evangelho. E esse coxo, ele pediu algo, ele estava pedindo algo material. Ele precisava de dinheiro. E absolutamente compreensível, um coxo de nascença. Talvez ele tinha uma família para sustentar, não sabemos, mas ele ficava ali na porta do templo. E Pedro e João estavam a entrar. E olha só, Pedro, ele, junto com João, ele fitou aquele homem. O mundo está tão corrido que nós não paramos mais para analisar, discernir as atmosferas. A gente, na verdade, está jogando seta para todos os lados, porque está todo mundo acelerado. Mas isso não significa um aceleramento sobrenatural, em hipótese alguma. Mas Pedro e João,
olharam atentamente, a Bíblia diz aqui, fitando, olharam, fitando nos olhos. Um homem coxo, pedindo esmola. Eu imagino que ele estava com vestes específicas da época, com relação a uma pessoa necessitada, talvez suja, talvez cheirando mal, e ele queria dinheiro. Talvez ele estava com fome, e talvez até magro em excesso. Mas quando esses dois homens, Pedro e João, fitaram atentamente, eles viram que o que aquele homem precisava não era de dinheiro. Então Pedro, tomado de uma ousadia, ele disse: olha, eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho. Se você é filho de Deus, você tem dentro de você uma riqueza incalculável. Você tem a resposta para os problemas, a cura para as enfermidades, a chave para abrir cadeias. Você tem o ferro que quebra com todos os grilhões. Você pode ser o olho do cego, o ouvido do surdo, os pés do coxo. E com muita sabedoria eles disseram: o que eu tenho eu te dou. Eu estou dando a você hoje o que eu tenho. E eles continuaram dizendo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A manifestação do poder de Deus que você consegue receber é aquela que permanece em você. Talvez você já viu milagres e milagres e milagres. Talvez você já viu intervenções e intervenções sobrenaturais. Mas você viu como curioso? Como apenas alguém que estava assistindo? E talvez hoje você precisa de um milagre e não sabe como trilhar esse caminho e chegar nesse lugar. Isso tudo acontece porque não basta você ver, você precisa receber. Se você não recebe, é com a palavra que é pregada. Se você não recebe, isso permanece apenas no conhecimento, isso não é poder. E aí então podemos dizer que a letra em si, ela mata, e o que vivifica é o espírito, é a vivência, isto vivifica. Você vai na faculdade, você estuda, mas somente quando tu faz estágio e então vai para a profissão após formado, é o que permanece da profissão em você. E depois disso, você precisa estar sempre se atualizando e estar se renovando. Então, este homem se abriu naquele momento. Eu imagino, eu me colocando no lugar desse coxo, tendo esses dois homens dizendo: olha, eu não tenho prata nem ouro. Ou seja, eles não têm o que eu pedi. Mas às vezes, nós estamos pedindo algo que não vai resolver os nossos problemas. Às vezes, o nosso coração, ele está sangrando de dor. E nós queremos fazer um passeio, ou uma viagem, ou sair com os amigos. E ninguém percebe o que é que nós realmente precisamos. Você conhece aquela história de pessoas que acabaram, infelizmente, tirando a própria vida? Aqueles que conviviam com aquela pessoa seriam capazes de dizer: eu jamais imaginava, eu nunca percebi. Eu atendo muitas pessoas em depressão e nos mais diversos estágios. E as pessoas próximas, elas dizem não acreditar que a pessoa está em depressão. Não porque não acreditam na depressão, porque nós escondemos o que nós precisamos no mais profundo do nosso ser e externamos aquilo que nós queremos no momento. Subterfúgios, mas não a resposta, não o ponto final para a história. Então Pedro e João, eles captaram
a atmosfera espiritual. E mais do que captar, eles conseguiram trazer o reino de Deus para a terra. E então, aquele coxo de nascença, ele foi curado. Ele não ganhou uma esmola. Ele ganhou a vida e vida em abundância. Porque ele recebeu e a cura permaneceu no coração dele. Você já ouviu falar de pessoas que participaram de uma cruzada, de uma convenção, de uma conferência e foram curadas? E algum tempo depois a cura desapareceu e elas voltaram novamente a ter enfermidade? Eu conheço muitos casos. Possivelmente é porque estavam ali, o poder de Deus estava ali, a atmosfera, uma atmosfera de milagres. As pessoas receberam a cura, foram para casa com a cura, porém acabaram esquecendo daquilo que receberam. Não honraram aquele que realizou aquilo na vida delas. E acabou então se perdendo. Então, para que você venha edificar uma atmosfera espiritual, lembra que o primeiro ponto é oração, o segundo adoração e o terceiro, edifique uma atmosfera espiritual, para que o Senhor venha e as coisas comecem a acontecer no mundo natural. Para que isso aconteça, você precisa discernir. Foi o que Pedro e João fizeram. Eles discerniram a necessidade daquele coxo. Depois, você tem que desatar aquilo que existe na atmosfera. Foi o que Pedro e João fizeram. Eles desataram, eles disseram ao coxo, levanta e anda. E em terceiro lugar, precisamos perceber e honrar aquilo que aconteceu. A invasão dos céus na terra, o próprio poder de Deus manifesto, realizando maravilhas. O poder ou a manifestação que você recebe é o que permanece. Não basta você apenas ouvir essa transmissão. Quanto você recebeu dela? Nós sabemos que de aproximadamente 30 minutos de ministração, as pessoas talvez consigam absorver 10 minutos. Essa pesquisa ela é bem antiga. Eu acredito que com essa questão de tudo estar acelerado e todo mundo hiperconectado e desenvolvendo um hiperfoco também, eu acredito que caiu drasticamente esse percentual. É difícil assimilar 10 minutos de 30 minutos de uma ministração. É difícil. Porque algumas vezes se pergunta para as pessoas o que foi pregado no culto e elas não conseguem se lembrar depois do culto. Que dirá uma semana depois, 15 dias. Nem todas as pessoas conseguem. Por isso é muito importante você sempre ter a Bíblia, um caderno e uma caneta na mão. Para depois revisar e ouvir e, sabe, receber de novo aquela palavra rema que Deus falou ao teu coração naquele lugar onde você estava ali com o coração aberto e pronto para receber. Então me diga, está disposto a viver uma vida sobrenatural? Você está pronto para trazer o reino dos céus à terra? Você está disposto a ter uma vida de oração consistente? Uma vida de adoração? E uma vida de preparo de atmosfera? Você orou, você adorou, a atmosfera está praticamente pronta. Então, abra os seus olhos espirituais e tenta ver o que é que está te cercando. Se você está nesse nível de santidade, você vai se aproximar das pessoas e você vai ver o que é que elas realmente precisam. E aí então a tua palavra não será um logos, mas será um rema ao coração do necessitado. E este rema, que é a palavra que sai direto da boca de Deus para atingir o objetivo específico, vai trazer salvação, vai trazer cura, vai trazer libertação, quebra de cadeias. O reino dos céus à terra. Eu quero neste momento orar por você e eu quero incentivar você a partir de hoje desenvolver uma vida de oração, não apenas orar. Fazer da vida de oração um estilo de vida, fazer da vida de adoração e de honra um estilo de vida e buscar viver abaixo de uma atmosfera divina, onde todas as coisas elas acontecem.
Fecha os teus olhos. Me deixa orar por você. Senhor, eu oro por essas vidas neste momento que eu sei estão famintas e sedentas por mais da tua presença. Eu peço que o poder do teu Espírito Santo esteja tocando cada uma aonde estiver, na área de necessidade. Que tu quebrante esses corações e que tu leve cada um a um lugar de profundidade, de intimidade contigo. Eu abençoo essas vidas, eu abençoo essas famílias e eu declaro sobre cada um que está assistindo esta transmissão uma virada de página e que a partir de hoje, oh meu Deus, que tudo aquilo que eles têm recebido no coração venha se materializar na vida deles. Eu os abençoo agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Do dia 13 ao dia 15 de setembro, eu estarei realizando de forma totalmente online um treinamento de batalha espiritual. Batalha espiritual, ou seja, você, filho de Deus, requisito fundamental, você compreende que você todos os dias trava uma batalha espiritual para se manter vencedor, porque você já é vencedor por intermédio daquele que te amou. Então, este treinamento de batalha espiritual vai levar você, vai habilitar você a guerrear a nível solo, que é com relação a demônios, e também batalha de alto nível, que é a batalha espiritual contra a sua mente e, então, contra tudo aquilo que o apóstolo Paulo lista em Efésios 6, 10 a 18. Se você deseja se inscrever, vai na minha bio no Instagram, @VâniaRorato, clica ali, treinamento de batalha espiritual, e eu quero te ver na sala Zoom. Ele será totalmente online, tá bom? Espero vê-lo no próximo domingo. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com a tua família, hoje e sempre. Ó, beijo grande no teu coração e nos vemos.